comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a sua presença salvífica, próxima, querida, eterna e amiga no meio de nós. Damos boas-vindas também a 2 grupos que se fizeram inscrever nos serviços do Santuário, a Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova de Gaia, bem como a Santa Casa de Misericórdia de São Pedro do Sul. A eles, muito bem-vindos. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que celebrando agora o mistério da ressurreição do vosso Filho, mereçamos alegrar-nos com todos os santos, quando Ele vier na sua glória. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que acompanhavam Paulo levaram-no a Atenas e voltaram em seguida, encarregados de transmitirem a Silas e a Timóteo a ordem de irem ter com Paulo o mais depressa possível. Um dia, Paulo, de pé no meio do aerópago, disse: Atenienses, vejo que sois em tudo extremamente religiosos. Na verdade, quando eu andava percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Pois bem, aquele que venerais sem o conhecer é esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido pelas mãos dos homens como se tivesse necessidade de alguma coisa. É Ele que a todos dá a vida, a respiração e tudo o mais. Criou de um só homem todo o género humano para habitar sobre a superfície da terra e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente para o atingir e encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos vossos poetas.
somos da raça de Deus. Se nós somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e engenho do homem. Sem olhar a estes tempos de ignorância, Deus fez saber agora aos homens que todos e em toda a parte se devem arrepender, pois Ele fixou um dia em que há de julgar o universo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu a todos motivo de crédito, ressuscitando-o de entre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, mas outros disseram: havemos de te ouvir falar disto ainda outra vez. Foi assim que Paulo saiu do meio deles. No entanto, alguns homens juntaram-se a Paulo e abraçaram a fé. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor.
estar convosco para sempre. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Palavra da salvação. Queridos peregrinos, uma vez mais, Paulo, desta vez, vai a Atenas para anunciar o Evangelho. Atenas era o centro da capital da cultura, era onde mais se refletia, onde mais se exercia a arte do saber, da filosofia na sua essência. E fica admirado porque numa grande praça vê muitas estátuas atribuídas a diversos deuses. Porém, depara-se perante uma que diz ao Deus desconhecido. E pegando naquela imagem diz: Este Deus que para vós é desconhecido, eu vos anuncio. É Jesus, o Filho de Deus, que o Pai enviou para que todos aqueles que creiam nele tenham a vida eterna. Nós hoje, porventura, não rezamos a um Deus desconhecido, mas vivemos numa sociedade, numa mentalidade, em que pura e simplesmente nem sequer pensamos em Deus. Porquê? Porque estamos absolutamente fechados, sem tempo para refletir de onde somos, para onde vamos, porque é que existimos. As solicitudes da televisão, do telemóvel, do computador, das deslocações, da globalização, tiraram-nos o tempo. Existimos porque existimos, mas não sabemos porque existimos. Este anúncio de Paulo é um reavivar aos tempos de hoje. Quem é o nosso Deus hoje em dia? Queridos irmãos e irmãs, sei que aparentemente a resposta estará sempre certa. Se eu disser o que estamos todos aqui a fazer, estamos a celebrar a Eucaristia, não é? Ora, a Eucaristia, onde está Jesus, onde vai estar Jesus, são os mistérios salvíficos de Jesus, vamos comungá-lo. Mas digam uma coisa, a nossa vida é uma vida eucarística. Os nossos verdadeiros deuses, infelizmente, não são o telemóvel, as novelas, a televisão, a libertinagem, o prazer, o álcool, a indiferença, o relativismo, o egoísmo, tudo isso são deuses falsos. Porque tudo isso é antagónico a Jesus que deu a sua vida por nós e, portanto, pelos outros. E Deus respeita de tal maneira a nossa natureza que o Evangelho que escutamos
mostra-nos que o conhecimento do homem se vai desenvolvendo, vai crescendo, ou seja, tem uma certa gradualidade. Nós não compreendemos sempre tudo de forma plena. Os mistérios de Deus, celebrar o mistério de Deus significa passar por noites escuras, significa não perceber tudo, senão éramos deuses também. Deus vai se revelando à medida que o nosso coração se vai abrindo cada vez mais a Ele. Muitas coisas que não entendemos agora, podemos entendê-las amanhã, daqui a uma semana ou daqui a uns anos. Nós não somos umas marionetas nas mãos de Deus. Somos pessoas que Deus criou com livre-arbítrio, plenas de liberdade. O nosso mal é que, em vez de anexarmos a verdade à liberdade, anexamos a liberdade à libertinagem. E isso conduz-nos e afasta-nos cada vez mais de Deus, do Deus do amor, do Deus da verdade, do Deus encarnado em Jesus Cristo, que por nós sofreu, morreu e ressuscitou. Peçamos a Maria, aquela que mais e melhor acolheu no seu coração o anúncio de Deus. E peçamos também a ela que seja para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Irmãos, o Deus que nos criou e no qual vivemos e existimos, guia-nos pelo Espírito Santo para a verdade plena do ressuscitado. Peçamos com fé ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dizendo: ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelas igrejas de Atenas e de Roma, para que a verdade e a caridade mútua lhes permitam percorrer novos caminhos, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos anunciadores do Deus desconhecido, para que saibam adaptar a sua linguagem sem reduzir a revelação do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos teólogos, cuja função é aprofundar o conteúdo da fé e das palavras de Jesus, para que sejam dóceis ao Espírito e à Igreja, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos cristãos cultos, como Dionísio, o Areopagita, e pelos mais simples, como a mulher chamada Dâmaris, para que todos sintam que o Senhor os ama, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Por todos nós, a quem Cristo falou na sua palavra, e por aqueles que são chamados a vivê-la em cada dia, para que o Espírito nos guie para a verdade plena, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, tornai-nos dóceis à palavra que escutamos e desejosos de a compreender sempre mais. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que veis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benediquore gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia e em paz, e o Senhor vos acompanhe.